Pai do Senhor, meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos na semana passada, que é baseando-nos no livro A Igreja com Propósito. Então, semana passada nós conceituamos e hoje nós queremos dar sequência. Até o ano passado nós estávamos estudando todas as quartas-feiras o livro de Salmos. Então, o que nós vamos fazer esse ano? Vai ter uma quarta-feira ou algumas quartas-feiras que nós vamos fazer o estudo do livro A Igreja com Propósito. Acaba um capítulo do livro da Igreja com Propósito, a gente volta ao livro de Salmos, acaba aquele capítulo de Salmos, voltamos ao livro Igreja com Propósito. Por quê? E aí muitos irmãos podem questionar, pastor, e o Senhor vai implantar todo o princípio de rede ministerial na igreja? Eu digo que qualquer método de crescimento de igreja é válido. Agora o pastor tem que descobrir qual é o melhor método para a igreja que você está pastoreando. Então, por exemplo, em Brasília, quando eu saí de Brasília, havia uma onda muito grande do movimento dos 12. Começou com o G5, do G5 foi para o G7, e lá, quando eu estava lá, estava muito forte o movimento dos 12. Já tem muito tempo que eu estou fora de Brasília, mas, de acordo com os irmãos que eu conheço de lá, equilibrou, já não são tantas igrejas assim que estão no G12 e já tem outros métodos aparecendo. Então, entenda, método de crescimento o pastor vai direcionar a igreja da melhor forma para que a igreja tenha um norte. Pastor, isso é necessário? Uma empresa tem necessidade de ter o seu método para alcançar os seus objetivos? Da mesma forma que uma empresa tem a necessidade dos seus os seus critérios para chegar ao objetivo, a igreja também tem que ter os seus planejamentos para obter o crescimento necessário para ela. Pastor Cláudio, mas a Bíblia diz que o crescimento vem do Senhor. Vem do Senhor, eu não estou discordando em nada disso daí. Só que nós temos que ter uma linha de trabalho, meus irmãos. Para quê? Para que, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, tem muita coisa aparecendo. O povo de Deus vê muita coisa e ouve muita coisa. E nem tudo aquilo que está se vendo e se ouvindo é bom. Mas muitas vezes escutam fora e querem implantar dentro da igreja onde congrega. E aí é quando o pastor tem que ter um norte e aí automaticamente vai trabalhando nisso e não aceitando todas as novidades. Nem toda novidade é boa. E aí nós temos que atentar para isso. Amém? Então, seguindo, meus irmãos. Semana passada nós íamos iniciar exatamente com essa frase. E eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nela. Deus envia as ondas de crescimento onde quer que o seu povo esteja preparado para pegá-las. E aí nós temos que atentar para uma coisa muito importante. O final da frase. Quem tem que estar preparado? Nós, Igreja do Senhor. Nós precisamos nos preparar. Para um pouquinho. Eu sei que nós moramos em Ponte dos Carvalhos e oramos por Ponte dos Carvalhos. Agora, a minha pergunta, como tem sido a sua oração em relação a Ponte dos Carvalhos? Geralmente, a oração é assim, Senhor, abençoa o prefeito, abençoa os vereadores, abençoa os que direcionam aí o município. E, geralmente, a nossa oração é assim. E terminamos assim as nossas orações pela cidade em que moramos. Quero fazer um desafio à igreja para você hoje começar a orar diferente. Orar assim, Senhor, me indica as estratégias necessárias para que eu possa alcançar vidas em Ponte dos Carvalhos. Porque, meus irmãos, é uma promessa de Deus para a igreja. A Bíblia diz que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Deus tem nos dado aquele local. E por que tem tanta morte acontecendo em Ponte dos Carvalhos? E olha, pega essa rua aqui, meus irmãos. Acho que daqui, que a nossa é a primeira igreja dessa rua aqui. Até chegar ali, naquela... Como é o nome daquela virada lá, Mira? Que tem aquele salão, que tinha um salão na esquina? Hã? Como? Mas qual é o nome do lugar? Ah, não, mas a curva ali. Você vai direto quando entra ali para pegar na rua de Gemima. Aquela esquina ali, qual é o nome daquela esquina?
Querôncio ali é? Pronto. Ali. Quantas igrejas tem daqui até lá? Vai dar quase 20. Eu estou pegando uma rua em Ponto dos Carvalhos. Imagina se todas as igrejas de Ponto dos Carvalhos fizessem uma campanha para que nós pegássemos, ou cada igreja pegasse a sua onda. Ponto dos Carvalhos seria transformado pelo poder de Deus. Então, muitas coisas têm acontecido dentro da cidade. Por quê? Porque a igreja não tem se posicionado como igreja. Pastor, você está dizendo que nós não oramos? Nós oramos. Oramos pela cidade? Oramos pela cidade. Mas temos que orar de uma forma sábia. Na cidade que nós estamos morando, para Deus nos dar as estratégias necessárias. Vamos pensar em Monte Hermon. Falei do macro, vamos para o micro. O que nós, Monte Hermon, estamos orando para que Deus nos conceda estratégia para ganharmos almas dentro de Ponto dos Carvalhos? Qual tem sido a nossa atitude como igreja do Senhor em Ponto dos Carvalhos? Se Deus nos colocou aqui, meus irmãos, entenda, Ele tem para nós ondas de crescimento, mas nós precisamos aprender a pegar. Pastor, mas a igreja está crescendo, glória a Deus, aleluia, está crescendo. Isso é bênção do Senhor. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que Deus gostaria de nos conceder um crescimento ainda maior. Quantos anos tem Monte Hermon? Esse ano faz 47. Porque do ano passado não teve conferência. Né? Esse ano nós vamos completar 47 anos de existência. Será que em 47 anos de existência como igreja, nós aproveitamos todas as ondas que Deus nos deu? Só o pastor Clóvis, em agosto desse ano, completa aqui 9 anos. Entenda que Deus está nos desafiando como igreja. O tema anual diz, é ano de buscarmos ao Senhor. E aí muitos quando pensam nisso, falam assim, o pastor vai pregar sobre bênção, sobre bênção. Meus irmãos, entenda uma coisa. Quando a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele nos direciona. E direciona a quê? O primeiro passo é depender, confiar e se lançar diante do Senhor. O resultado, as bênçãos do Senhor vão nos alcançar. Só que houve uma inversão. E todo mundo hoje busca a bênção do Senhor e não o Senhor da bênção. E Deus está dizendo para nós, Monte Hermon, que Ele quer se revelar para nós como o Senhor da bênção. Ele quer ser o Senhor das nossas vidas. E para isso, eu e você, eu como pastor da igreja, vocês como congregados da igreja, nós temos que aprender a descobrir quais as ondas que Deus tem nos dado. E aí sair de cima do muro. Eu fico assustado com alguns crentes que param e falam assim, eu não vou não. Vamos ver o que vai acontecer. Aí eu me envolvo. Não, está errado. Você tem que se envolver. Sabe por quê, meus irmãos? O chamado de Deus para a igreja é para todos. O ide do Senhor é geral. Não é só para pastores, para diáconos, para missionários, para equipe de louvor. Não, é para a igreja. Então Deus está dizendo para nós, chegou o momento, como igreja do Senhor na terra, como igreja batista missionária Monte Hermon em Ponto dos Carvalhos, que nos envolvermos. Vire para a pessoa que está do seu lado e fale assim para ele, olha, Deus, quem está acordado, diga amém. Fala assim, eu estou. Amém. Agora, com convicção, você vai falar assim, Deus espera que você se envolva em 2022. Deus não gosta de ovelha parada e desgarrada. Para isso, meus irmãos, nós, como igreja do Senhor, olha só, vou repetir a frase. Deus envia as ondas. Quem envia as ondas? Quem envia as ondas? Todos. Quem envia as ondas? A responsabilidade dele ele está fazendo. Ele envia as ondas. Agora, quem tem que pegar as ondas? Está vendo? Como desafio para nós é grande, como igreja do Senhor na terra. E Deus tem esperado isso de nós. Então, Deus envia as ondas de crescimento onde quer que seu povo esteja preparado para
pegá-las. Então, olha só, Deus envia as ondas, quem tem que pegar? Eu ou nós, como igreja do Senhor. Agora, temos que estar como? Preparados. Essa semana você jejuou quantas vezes? Leu a Bíblia quantos dias? Orou quanto tempo? Sem envolvimento não há preparo. Repita comigo a seguinte frase: se eu não me envolver, eu nunca estarei preparado. Tem crente que ora, Senhor, me usa, 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 e não se envolve. Sabe quando Deus vai te usar? E a culpa é de quem? Então veja que o fator do preparo, eu preciso me envolver nisso. Então, entenda uma coisa, chegou o momento em que Deus está falando para a igreja, acorda do sono, desperta, se envolva, vista a camisa. Pastor, eu não sei o que fazer. A partir de hoje começa a orar assim, Senhor, o Senhor quer me usar onde? Porque muitas vezes assim, mas o pastor não me vê, mas você está orando. Graças a Deus eu não tenho bola de cristal, nem eu e ninguém da liderança. Se você está sentado o tempo todinho, agora eu tenho a certeza absoluta, você começar a falar, Senhor, me usa. Senhor, me mostra onde o Senhor quer me usar. Me mostra onde o Senhor quer me usar. Me mostra. Deus vai mostrar. Quando Deus mostrar para você onde Ele quer te usar, sabe o que vai acontecer? Deus vai tocar no meu coração, no coração do líder, no coração do teu coordenador do ministério, vai tocar no coração de todo mundo. Vai chegar uma hora que vai te convidar. Vai assim, olha, eu estava orando e Deus me falou. Aí você, aleluia, falou mesmo. Está vendo como Deus faz? Porque muitas vezes nós esperamos que as pessoas nos procurem. Meus irmãos, na obra do Senhor, eu tenho que me dispor. Repita comigo, na obra do Senhor, eu preciso me dispor. Olha como isso é interessante. Vamos lá, Isaías. Livro de Isaías. Quantas vezes você, ao ler o livro de Isaías, atentou bem para o chamado de Isaías? Quantas vezes? Porque eu tenho dito, muitas vezes o crente até lê a palavra, mas esquece de se ater a pontos importantes do que Deus está falando. Abra aí, Isaías capítulo 6. E nós vamos ir bem pontuando esse texto. Isaías capítulo 6. Quem contou, diga amém. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, isso indica período de crise. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas asas enchiam o templo. Isaías estava no lugar certo. Então, duas coisas que a gente aprende no versículo 1. Tempo de crise. Agora, Deus deixou de visitar Isaías por causa de tempo de crise? Se Deus visitou Isaías no tempo de crise, Deus também quer nos visitar no tempo de... Opa, a pandemia é uma crise? É uma crise mundial. Agora, segura aí o que eu vou falar. Nesse momento de crise mundial, é o momento que o Espírito Santo mais quer falar o coração das pessoas. Porque o coração das pessoas estão em frangalhos com tudo que está acontecendo. É doença, é desemprego, é produtos aumentando, poder de compra diminuindo, tem gente arrancando os cabelos, falando e agora, e agora, e agora, e agora. Deus quer usar quem?
Deus quer usar quem, meus irmãos? Eu? Nós é fácil, né? E quando eu falo nós, eu estou dizendo assim, Senhor, o Senhor quer me usar, mas usa Justino. O Senhor quer me usar, mas usa Hilton. Quando eu falo eu estou dizendo, Deus quer me usar. Então Deus quer nos usar em 2022. Então tempo de crise não é limitador de poder de Deus, não. Isaías está nos mostrando aqui que em tempo de crise, Deus continua visitando o povo. Agora, esteja na posição de visitação. Versículo 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Terceira lição que eu quero compartilhar com vocês de Isaías. Crise não diminui o poder de Deus. Repita comigo, crise não diminui o poder de Deus. Deus continua sendo Deus. Apesar das crises, Ele continua sendo Deus. Versículo 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isso indica Shekinah do Senhor, presença do Senhor, visitação do Senhor. Olha só, tempo de crise, Deus continua agindo quando você está na posição e a presença dele vai encher, nos encher e encher a casa. E eu estou dizendo em tempo de crise. Tem muita gente falando assim, mas no tempo de crise, eu não vou na igreja não, porque é perigoso. Eu vou dizer uma coisa. Dos irmãos que pegaram Covid, seja a primeira, a segunda ou a terceira fase, ninguém pegou aqui na igreja não, graças ao bom Deus. Pegou em mercado, pegou em praia, pegou no ônibus, pegou conversando com o vizinho. Não é? Mas muitas vezes, por causa de uma pandemia, a gente dá desculpa assim, eu não vou não, é perigoso. Mas vai para o trabalho, mas vai na lotérica, mas vai no supermercado, mas vai na praia, mas vai no shopping. Vai até no Parque dos Eucaliptos para andar no Parque dos Eucaliptos. Estão vendo? Então é tempo, meus irmãos, de nós atentarmos. Deus quer nos encher e Ele quer que a presença dEle esteja atuando no meio da igreja. Versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías estava na posição certa, no local certo, mas ele reconhecia que ele não era nada diante do Senhor. Por isso, essa oração dele de rendição. Ele fala, Senhor, estou frito. Eu te vi. Deus santo, ele impuro. A santidade do Senhor poderia consumi-lo. Agora é interessante que ele reconhece o seu pecado e reconhece o pecado do povo. Eu tenho lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Quando há reconhecimento e arrependimento de nossa parte, Deus age. Olha o que diz o versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Como a brasa tocou a minha boca e disse,
eis que toco os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Está vendo que Deus grande é esse que nós servimos? Se houver arrependimento da nossa parte, meus irmãos, e mudança, não tem jeito, o Senhor vai nos visitar. Então entenda, e eu tenho dito isso, que tem que ir prendido na presença do Senhor, isto que tem que ir prendido, rompa, peça perdão, fala assim, Senhor, me mude. Reconheça que é fraco, reconheça que precisa do Senhor, reconheça que é na dependência do Senhor que Deus age. Se houver esse reconhecimento, haverá mudança. Aí o versículo 8 diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois que houve reconhecimento, depois que houve arrependimento, aí há a disponibilidade em se usar. Isaías não virou, mas o povo é de coração duro. Quantas vezes a gente tem dado essa desculpa para o Senhor? Não vou fazer não, porque o povo, olha, mas o povo é difícil. E você é fácil. E eu sou fácil. É muito fácil enxergar a dureza dos irmãos. Como é fácil os irmãos enxergarem a minha dureza. Agora você tem enxergado a sua dureza? Você tem reconhecido os seus pecados, os seus erros, as suas fraquezas, as suas teimosias? Isaías reconheceu isso. Por isso que Deus começou a usar Isaías. Entenda, meus irmãos, para vivenciarmos essas ondas de crescimento, primeiro Deus tem que trabalhar em mim. À medida que Ele trabalha em mim, aí há mudança. O Espírito de Deus está se movendo poderosamente em todos os lugares. Aí olha a pergunta que está em vermelho. O Senhor pode contar com você? Tempo desse me perguntaram, outro pastor, virou para mim e falou assim: ô Clóvis, saiu de Brasília, né? Falei, saí de Brasília. Lá é muito diferente. Olha, é uma outra cidade, é uma outra cultura, é diferente. Mas e aí você não tem vontade de voltar a pastorear lá? A minha resposta foi: se for da vontade do Senhor. Porque se não for, meus irmãos, está aqui uma pessoa que eu hoje não tenho coragem de dar um passo. Dá um passo. Algum tempo atrás, algumas pessoas de Brasília, puxa, você podia voltar para cá e começa um trabalho aqui, a gente ajuda. Eu falei, eu não tenho permissão do Senhor para sair de onde eu estou. Acha que eu vou voltar para lá? Pastor Cláudio, se Deus mandar, aí é diferente. Quem mandou? Quem é o dono da obra? Quem é o Senhor da minha vida? Ele pode. Entenderam a diferença? Imagina, meus irmãos, imagina se cada um de nós que estamos aqui hoje, cada um, propôssemos no nosso coração hoje, e falarmos, Senhor, eu vou orar para Deus salvar pelo menos uma vida em Ponto dos Carvalhos, para que eu seja um instrumento. Abala ou não abala Ponto dos Carvalhos? A pergunta que o Senhor nos faz nessa noite:
O Senhor pode contar conosco? O Senhor pode contar com você? E entenda, para Deus contar conosco, aí eu vou fazer um outro paralelo. Em primeiro lugar, temos que fazer como Elias. O que Elias fez antes de clamar ao Senhor no dia do sacrifício? Hã? Lembra da história? Ele fez o quê? Se o altar não tiver restaurado, é impossível ter visitação do Senhor. Em 2022, nós estamos tomando algumas medidas em Monte Hermon e alguns coordenadores estão de cabelo em pé. Porque se você costuma fazer o errado, quando você vai começar a fazer o certo, dá gritaria, não dá? Né, irmã Esther, não é, irmã Ana? Da cara feia, da reclamação, da frase sempre foi assim. É tempo de restaurar o altar. É tempo de estarmos na posição que Deus quer para que Ele possa agir no nosso meio. Então entenda, vai doer? Vai. Mas o resultado final será a bênção do Senhor. Será a visitação do Senhor. Será a glória do Senhor. Uma vez me questionaram, pastor Clóvis, o senhor tem uma facilidade tão grande de dizer não. E meus irmãos, se eu tiver que dizer não, eu digo não, seja para quem for. Está aqui Diácono Justino. E a recém-chegada em Monte Hermon ia ter uma reunião dos diáconos aqui na igreja. E aí cedemos a igreja, o som, a estrutura toda da igreja. E o diácono Justino falou assim, pastor Clóvis, olha, vamos oferecer lanche para os diáconos? Lanche não. Pastor, por que não? Não tem uma contribuição da associação diaconal? Tem. Falei, tire de lá. A gente já está cedendo a igreja, a água, a luz, o banheiro, o som. Cedendo toda a estrutura. Lanche. Pobrezinho do Justino, quase. Já tinha cabelo branco, demais cabelo branco. Pastor, e o senhor cedeu? Teve lanche. Mas quem comprou o lanche foi a associação. Nós temos que entender, meus irmãos, que Deus, quando Ele nos pergunta se pode contar conosco, nós precisamos entender que quando Deus conta conosco, nem sempre as nossas decisões vão agradar. Nem sempre as pessoas vão bater palma e falar assim, aleluia, glória a Deus. Hoje não mais tanto assim. Mas quando eu assumi Monte Hermon, tinha dia que acabava o culto, não dava 5 minutos, não tinha mais um pé de crente na igreja. Foi Jesus da glória, é perigoso semana que vem me expulsarem daqui. Mas começaram a ver Deus agindo. Começaram a ver Deus atuando. E entenda, Deus quer fazer ainda mais. Porque, meus irmãos, Deus ama quando nós estamos na posição que Ele quer que nós estejamos. Aí é bênção do Senhor. Aí Deus opera. Aí Deus age. Quero dar uma palavra de conforto a vocês, Ministério de Intercessão, e a Cíntia do Asas da Alva. Quando se criou o Ministério de Louvor da Juventude, vieram algumas pessoas que foram indicadas o nome para entrar. Quando me passaram o nome, eu falei, pode não. Eita, pastor, por que não? Porque não são batizados.
Mas, pastor, antes na outra equipe, pois é, antes na outra equipe. A partir de agora, é assim. Pastor, e o povo gostou? O povo gosta quando toma uma decisão dessa? Meus irmãos, entenda. Nós precisamos começar a fazer as coisas certas para que a bênção do Senhor nos alcance. Aí ele vai contar conosco. Vaso rachado. É impossível reter a unção que Deus tem a derramar. Porque Deus enche e vaza. Então o vaso tem que estar perfeito na presença dele para ele usar. Então, a pergunta que Deus te faz hoje, ele pode contar com você? Devemos ter a coragem e a ousadia de orarmos assim: Pai, sei que hoje o Senhor irá realizar coisas incríveis no mundo. Por favor, me conceda o privilégio de tomar parte em alguma dessas coisas que o Senhor está fazendo. Tem coragem de orar assim? Sabe por que muitas vezes o crente não tem coragem mais de orar desse jeito, meus irmãos? Porque os nossos corações, ou o coração de muitos, ficarão presos hoje aos bens materiais, à casa, ao carro, à profissão, ao trabalho, ao salário, aonde mora. E quando você ora dessa forma aqui, você está dizendo em outras palavras: Senhor, me use aonde o Senhor quer me usar. Muitas vezes o local não vai ser em Pão dos Carvalhos. E aí, tem um termo que eu nem gosto de usar, mas algumas pessoas usam. Eita, fulano de tal ou fulana de tal enterrou um umbigo ali. É feia essa frase. Está dizendo que a pessoa não muda porque está presa àquele lugar. Entenda, meus irmãos, o melhor lugar para estarmos é onde Deus quer que nós estejamos. Esse é o melhor lugar. E quando entendemos isso, aí Deus começa a trabalhar nas nossas vidas. Aí eu entendo essa onda de crescimento. Pastor, é fácil? Claro que não é. Claro que não é fácil. Mas é prazeroso fazer aquilo que Deus quer que você faça. Eu dou aula em seminário desde quando eu morava em Brasília. Já tem um tempinho. Segunda-feira, comecei a ministrar uma matéria, uma disciplina no seminário da convenção daqui. E aí, quando eu cheguei, estava o diretor do seminário e o coordenador pedagógico. E aí, primeiro dia de aula, eles entraram na sala para dar uma palavra. E eles fizeram tantos elogios, eu fiquei constrangido. E aí, quando eu entrei no carro, fiquei pensando, meu Deus, nasci em Brasília, a minha carreira como professor de seminário começou em Brasília. Mas sabe onde Deus está trazendo reconhecimento para mim? Em Pernambuco. Em Pernambuco. Olha que Brasília era muito conhecido. Aqui eu sou mais conhecido do que em Brasília. Só que eu nasci lá. Minha vida ministerial começou lá. Eu lecionar no seminário, começou lá. O melhor lugar para estarmos, meus irmãos, é onde Deus quer que estejamos. Então, se tiver que romper, rompa. Rompa. Porque aí, na presença do Senhor, há abundância de alegria e a bênção dele em nossas vidas. Mas é na presença dele. Pode virar o slide, Eilton, por favor. Devemos parar de orar assim. Senhor, abençoe o que eu estou fazendo. Quantos de nós já oramos assim? Pastor, o senhor já orou assim? Muitas vezes. Muitas vezes.
Por isso que eu destaquei essa frase. Quando eu li isso no livro, eu falei assim, não, tem que destacar, porque como eu, muitos devem ter orado assim. Precisamos orar da seguinte forma: Pai, ajude-me a fazer o que o Senhor está abençoando hoje. Tá vendo como muda? Tá vendo como muda? E aqui eu me abro completamente para fazer aquilo que Deus quer. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você está fazendo hoje o que Deus quer que você faça? Você está cumprindo o ID do Senhor na sua vida? A Bíblia conta a parábola dos talentos. Deus chamou, ou o Senhor chamou 3 servos. Deu quantidades diferentes. O que recebeu menos não fez nada. Em qual posição você quer estar a partir de hoje? Naquele que frutifica ou naquele que está enterrando os talentos? A lição daquela parábola é essa. Entenda. Não adianta você tocar bem e você não ser instrumento de Deus tocando. Não adianta você cantar bem e não ser instrumento de Deus cantando. Não adianta você pregar bem e não ser instrumento de Deus pregando. Não adianta você dar bons estudos e não ser instrumento de Deus dando estudo. Se Deus te deu talento, Ele quer te usar com o talento que Ele deu. Pastor, e se Deus deu um, Ele pode dar outro? Pode. Aí você vai ser usado 2 vezes. E se der 3? Vai ser usado 3. E se der 4? Porque a disposição do coração vai ser usada. Quero ter liberdade. Quando eu cheguei em Monte Hermon, a irmã Creuza estava emprestada à Assembleia de Deus de Abreu Lima. E um dia eu parei o carro um pouco mais abaixo, ela estava à tarde, ela estava indo fazer compras, e aí paramos e começamos a conversar. E aí eu olhei para ela e falei assim, olha, a senhora está lá. A senhora sabe que o lugar da senhora não é lá não, é aqui. Ela deu uma risadinha. Eu sei. Mas é no tempo, né, pastor? Eu falei, no tempo. Mas eu acho que o tempo já chegou. Ela deu uma risadinha. Aí ela deu uma risadinha, foi fazer as compras. E aí depois de alguns dias ela voltou, nós conversamos e ela volta para Monte Hermon. E quando ela volta para Monte Hermon, ela senta exatamente onde ela está hoje, lá atrás. E aí um dia, não me lembro em qual dos cultos foi, deram a oportunidade para ela e ela louvou o Senhor. Ela louvou e recitou uma poesia. Aí quando acabou o culto eu a chamei. Falei, ô irmã Creuza, quero pedir para a senhora. Todas as vezes que a senhora foi escalada para cantar, louve ao Senhor. Mas louve ao Senhor e recite uma poesia. Aí os irmãos vão pensar, mas hoje ela só louvou o Senhor e não recitou a poesia. É porque esses dias para trás aí, ela teve uma crise forte de garganta, estava bastante afônica e ela está tendo prudência. Mas quinta-feira passada, na Vila Claudete, ela louvou e recitou poesia. Meus irmãos, Deus não tem idade para usar os seus servos. Quem tiver um coração disposto a ser usado, vai ser usado. Quando criança, quando junior, quando pré-adolescente, quando adolescente, quando jovem, quando adulto, quando ancião. Ah, mas já foi muito usado por Deus. E é. E é. Aí você lê a Bíblia, você vê que homens e mulheres de Deus, com idade avançada, continuavam sendo usados por Deus. E Deus tem isso para nós. Não é hora de você abrir mão
dos talentos que Deus te deu, Deus continua querendo te usar. Por isso a pergunta, ele pode contar com você? Por isso essa oração, seja ousado a partir de hoje. E comece a orar assim, Pai, ajuda-me a fazer o que o Senhor está abençoando hoje. Aí você vai estar envolvido. E cada onde que aparecer, você vai estar envolvido. E vai vir outra onde, você vai estar envolvido. E o nome do Senhor sendo exaltado e glorificado na sua vida. Aí há crescimento. Aí há crescimento seu diante de Deus. Há crescimento da igreja do Senhor. Por quê, meus irmãos? Se eu cresço diante do Senhor, eu quero trabalhar para o Senhor. Quando eu trabalho para o Senhor, eu vou evangelizar. Vou ser instrumento de Deus na terra para levar outras pessoas a Cristo. A igreja vai crescer? Então, ao invés de orarmos, Senhor, olha, Pai, crescimento da igreja, nós temos que orar, Senhor, gera crescimento em mim, gera envolvimento em mim, para que eu me torne vaso usado por Deus. É necessário descobrirmos, preste atenção nisso, o que está impedindo o crescimento da nossa igreja. O que está impedindo? E aí eu quero personificar o que está impedindo o seu crescimento diante do Senhor. Ah, pastor, é difícil. Mas o que na vida é fácil? Nada na vida é fácil. Agora, na vida, quando vencemos, vencemos porque houve determinação. Isso indica que na vida cristã houver determinação, também venceremos. Deus quer abrir os nossos olhos hoje para que possamos voltar a estar na posição que Ele quer. Eu disse no primeiro culto de domingo de 2022 que o ano de 2022 para Monte Hermon será um ano de grandes desafios. Deus pode contar com você? E os irmãos estão percebendo que os desafios serão em todas as áreas. Todas as áreas. Do ministério infantil até todos os ministérios têm desafios esse ano. Todos. Deus pode contar com você. Quer voltar a ser instrumento de honra? Vista a camisa. Assim, Senhor, conte comigo. Conte comigo. Porque Deus quer fazer coisa grande. E entenda, meus irmãos. Para Deus fazer coisa grande, Ele conta com quem? Comigo. Comigo. E aí, à medida que eu entendo isso, o nome do Senhor é exaltado e glorificado. Pode virar aí, Hilton, por favor. Devemos entender que a igreja é um corpo e não um negócio. Repita comigo, a igreja é um corpo e não um negócio. Infelizmente, em nossos dias, alguns líderes estão tratando a igreja como um negócio. E aí eu quero dar um exemplo. A primeira frase é, olha, é um organismo e não uma organização. Segunda-feira eu dando aula no seminário, a disciplina que eu estou dando aula lá é ética, e aí um estudante disse que num bairro do Recife houve um problema com o pastor, e o pastor chegou para outro pastor e vendeu a igreja de porteira fechada. Eu estou dizendo o termo, vendeu a igreja. O outro pastor chegou com uma quantia em dinheiro e houve
uma venda. Foi no cartório, fizeram um documento de compra e venda. E a igreja é um negócio? Não é. Pastor, e como vende a igreja? Não sei. A igreja não é minha? Eu não sou o dono dela? Aí você vai vender pessoas? Estranho isso, né? Veja que eu estou falando de outra igreja. Entenda. Igreja, meus irmãos, é um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Então nós somos um organismo. O organismo tem vida. Nós não somos uma empresa. Nós não somos uma organização. Eu não posso estabelecer aqui meta para bater todo mês. O ministério masculino tem que ter uma meta de X. O ministério de intercessão tem que ter uma meta de X. O ministério de casais tem que ter uma meta de X. O ministério de louvor tem que ter uma meta de X. Por isso, vocês não repararem, algumas vezes, quando a gente estabelece alguma coisa, fala assim, olha, nós temos um alvo. Temos um alvo. Nós temos um objetivo, nós queremos chegar lá. Mas pode ser um mês, pode ser. Quem participou da reunião que fizemos ontem, viram do projeto de ampliação do templo. Há 9 anos atrás, quando eu cheguei aqui, já tinha esse projeto na cabeça. O tanto que o projeto que foi aprovado ontem, sabe qual foi? O de 8 anos atrás. Mas o que acontece? Eu falei assim, eu como pastor, presidente na igreja, não posso ampliar o templo se as congregações não têm lugar para o povo congregar. Buíque não tinha. Nova Era era uma caixinha de fósforo. Engenho Novo estava o templo quase caindo. Tinha como ampliar aqui? Vamos primeiro fazer lá? Depois a gente mexe aqui. Porque aqui mesmo apertado, banco confortável, data show, culto sendo transmitido, mesa de som, microfone, bateria. O conforto aqui era maior. Então, cuidado. Cuidado para você não pensar que você está participando de um negócio. Não está, não. Você está participando do corpo de Cristo. Nós somos igreja, meus irmãos. E nós temos que andar e viver como igreja do Senhor na terra. Nós estamos saindo. Uma vez, logo que eu cheguei aqui, fui pregar em determinado lugar e uma pessoa quis elogiar demais. E, meus irmãos, para algumas coisas eu sou curto e grosso. Ah, porque olha, a partir de agora foi parar. Porque do mesmo jeito que teve problemas no passado, tem problemas hoje. Podem ser problemas diferentes, mas que há problemas. E há problema na igreja que eu pastoreio, há problema na igreja que você pastoreia também. Nós não temos a melhor igreja da face da terra, não. Somos imperfeitos e pastoreamos pessoas imperfeitas. Então vamos acabar com esse negócio de, né? Nós temos o melhor louvor, nós temos a melhor palavra, nós temos o melhor isso. Não, nós não temos nada disso, meus irmãos. Deus tem nos dado a graça. Entenda, somos corpo de Cristo. Nós não estamos aqui numa disputa com ninguém. Quando eu assumi, ficava muito, porque olha, o vizinho tal, a vizinha tal, e essa daqui, deixa eles lá, ele tem os problemas dele. Mas o trabalho lá deu certo. Glória a Deus para a realidade deles. De repente, a realidade deles é diferente da nossa. E geralmente, ué. Então, vamos começar a buscar a nossa realidade. E graças a Deus, hoje nós estamos entendendo a nossa realidade. E Deus tem nos abençoado. E tem abençoado os nossos irmãos também de outras denominações. E glória a Deus por isso, meus irmãos. Eu digo que há crente para todas as igrejas na face da terra. Onde tiver uma pessoa mundana, tem espaço para a igreja do Senhor trabalhar. E aqui tem muito. Então tem gente para todo mundo. Não precisa brigar. Para buscar crente de outra igreja, fazendo convitezinho. Não. Entenda. Aí Deus começa a agir. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Temos que viver e entender.
que somos corpo de Cristo. Como é um organismo, a igreja está viva. Temos vida em Cristo. Somos um organismo vivo. Entendo o que eu vou falar, meus irmãos. A igreja tem sempre que estar chorando na presença do Senhor. Nós sempre temos que depender do Senhor. Por maior que seja a nossa inteligência, por maior que seja o nosso tamanho, por mais coisas que Deus esteja fazendo, eu sempre digo, Deus está atuando muito, aí que a gente tem que orar mais ainda, aí que tem que chorar mais ainda, aí que tem que depender mais ainda. Sabe por quê? Porque a igreja é um organismo vivo. Alguns irmãos aqui já trabalharam com plantação. Muitas vezes você vai, prepara a terra, planta, vai regando, aí o fruto começa a nascer. Aí o fruto, para crescer, ele precisa, na medida certa, do sol e da água. Se fizer muito sol, o que acontece com o fruto? Queima. E se houver muita água, o que acontece? Mela. Vê como é interessante? Mas se tiver a junção certa do sol e da água, o fruto fica bonito. O que Deus está nos dizendo, meus irmãos? Nós precisamos depender dele. Sempre. Sempre. Nós não estamos em disputa de igreja. Vamos lá, porque Batista Nacional do Cabo, nós somos uma das maiores igrejas. Pare com isso. Deixa dessa bobagem. Deus não está nisso daí, não. Esse tipo de comentário é bobagem. Ele é o dono da obra, ele é o dono da igreja. E nós somos um corpo, meus irmãos. Somos um corpo em Cristo. Então entenda, nós estamos vivos porque o Senhor tem gerado vida na vida da igreja. Então, se alguém tem que ser exaltado e louvado, é Ele. Se alguém tem que ser adorado, é Ele. Se alguém tem que ser exaltado, é Ele. Teve um pastor da convenção que veio pregar aqui, aí pregou, a igreja estava abarrotada no dia. Quando saiu, na época tinha o Dom Manuel, aí eu levei ele para jantar, aí nós estávamos jantando, e fazendo uma série de elogios e tal. Aí ele pegou e virou assim, falou assim, mas pastor Clóvis, você como pastor daquela igreja, já tinha que ter mudado de carro. Aí eu parei, olhei bem para a cara dele, eu falei assim, o senhor paga a prestação? Porque, meus irmãos, trocar de carro é fácil. Assim. Chega na loja, faz o financiamento lá, aprovou, você troca de carro. E para pagar? Meu, graças a Deus, está pago. Mas não é novo. Pois é, está pago. Deito e durmo na paz do Senhor. E quando quebra, a gente conserta. E carro novo não quebra, não? Hein? Pastor, mas eu já vi que Deus tem promessa que vai dar para o Senhor um carro novo. É, no tempo dele. Então, se o Senhor manda, aí prometeu, então manda. Tá aqui quem quer receber. Agora, loucura? Para os outros verem. Fala assim, o pastor de Monte Irmão agora tá com um carrão. O Senhor é que tem que ser glorificado no nosso meio, meus irmãos. Então as coisas vão acontecer no tempo dele e na hora dele. Aí a gente, quando entende isso, a gente para de querer ajudar o Senhor a fazer as coisas. Ele faz do jeito que quer e como quer, porque Ele é Deus. Se uma igreja não está crescendo, está em processo de morte.
Isso é sério, isso é triste, isso é preocupante. Se uma igreja não está crescendo, ela está em processo de morte. O objetivo e o alvo de Deus para a igreja é o seu crescimento. Agora, o crescimento da igreja, meus irmãos, entenda, não é numérico. A igreja cresce quando eu, como crente em Jesus Cristo, estou crescendo na presença do Senhor. E aí a pergunta é: você continua crescendo? Você continua crescendo na presença do Senhor? Muitas vezes nós achamos que, né? Se o pastor fizer isso, aquilo, aquilo outro, a igreja enche. A igreja não enche, ela incha. Por quê? Pode ter um bocado de pessoas dentro dela sem compromisso nenhum com Deus. Mas gosta de ir nos cultos. Mas do mesmo jeito que gosta de ir no culto, gosta de ir para carnaval. Do mesmo jeito que vai para o culto, vai para São João. Do mesmo jeito que vai para o culto, vai para o motel. É isso que Deus quer? O crescimento da igreja, meus irmãos, ele ocorre quando os crentes crescem na presença do Senhor. Aí o Senhor começa a atuar de uma forma poderosa no meio da igreja. Em segundo lugar, a saúde acontecerá quando o equilíbrio do corpo voltar ao normal. Quem tem enxaqueca aqui, levanta a mão, por favor. Meu Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Que coisa ruim é a tal da enxaqueca. Porque dor de cabeça, ela dá, você toma remédio e ela passa. Quem tem enxaqueca? 3 dias, 5 dias, uma semana, doendo, doendo. Você toma remédio, diminui um pouquinho a dor, aí você pensa, ela foi embora. Aí dá aquela pontadinha assim. Depois da primeira pontada, só misericórdia. Aí começa. Tan, tan, tan. Quando passa a enxaqueca, você come direito, você dorme direito, o ânimo muda, tudo muda. Por quê? O corpo entrou em equilíbrio. A igreja não é corpo de Cristo. Então, para crescer, ela tem que crescer de forma equilibrada. Vou dar um exemplo de Monte Hermon sobre Monte Hermon. Quando assumi o primeiro culto, em agosto de 2013, primeiro domingo, cheguei no culto, começaram as participações especiais. Os irmãos lembram quantas participações tiveram no primeiro culto quando eu assumi? Alguém quer chutar um número? Chute mais alto. Chute mais alto. 17 participações especiais num culto domingo à noite. Lembra que o culto nunca começava às 7 horas? Estava às 7h10, 7h30. Nesse dia começou às 7h20, com 17 músicas especiais. Sabe que horas me passaram a palavra para pregar? 8h45. Eu preguei em 15 minutos. 9 horas eu estava encerrando o culto. O que aconteceu depois do culto? Não lembram? Chamei a liderança da igreja. E qual foi a minha palavra? A partir de hoje, nos cultos de domingo, teremos, no máximo, 3 participações especiais. Por quê? É 1 hora de participação e 1 hora
para a palavra. Teve irmão que me olhou feio. Teve irmão que fez bico. Teve irmão que, do mesmo jeito que orou para eu vir, já começou a orar para eu ir embora. Antes, crescer na graça e no conhecimento. Equilíbrio, meus irmãos. Deus quer nos conceder uma vida equilibrada. Então entenda, se no seu devocional você ora 1 hora, para ter equilíbrio, você tem que ler a Bíblia 1 hora. Pastor, mas eu faço assim, eu oro 1 hora, eu louvo ao Senhor com 1 hora de louvores da harpa e ler Bíblia em quantos minutos? 5? Está crescendo de forma errada. Equilíbrio. Se canta 1 hora, se ora 1 hora, leia a Bíblia 1 hora. Aí esse aquecimento equilibrado vai gerar em você, ó, a constância espiritual. Pastor, eu oro 20 minutos. Aleluia. Leia a Bíblia 20 minutos. Pastor, eu oro 10 minutos. Leia a Bíblia 10 minutos. Antes de crescer na graça e no conhecimento. Equilíbrio, meus irmãos. Olha, a saúde acontecerá quando o equilíbrio do corpo voltar ao normal. Se o corpo de Cristo está desequilibrado, ele fica... Lembra do tempo das 17 moças especiais? A guerra. A guerra até de... Esse hino é de tal grupo. O outro grupo não pode cantar. E é. E tem direito autoral aqui. Quem era o dono da música? Aí quando eu cheguei um dia foram me questionar. Que um grupo queria cantar e o outro queria cantar. Qual o problema? Cante os dois. Teve uma conferência aqui que o Ministério Feminino cantou uma música e o Ministério Feminino que veio de outra igreja fora convidado cantou a mesma música. Deus agiu quando um cantou. Deus agiu quando o outro cantou. Quando não há equilíbrio, a igreja fica doente. Está vendo como Deus quer agir em nossas vidas? É necessário descobrir e remover as barreiras e doenças. A chave para a igreja do século XXI será a saúde espiritual e não o crescimento. Repita comigo. A chave para a igreja Monte Hermon será a saúde espiritual e não o crescimento. Por que, pastor Clóvis? Porque se houver saúde espiritual, o crescimento vem. E é, pastor? É. Uma criança, quando está raquítica, ela cresce? Aí faz o quê? Tratamento para fazer o quê? Ah, tratamento para crescer. O tratamento não é para crescer. O tratamento é para curar o raquitismo. Curou o raquitismo, o que vai acontecer com aquela criança? Ela vai? Por que ela vai crescer? Porque as coisas voltaram ao normal. Se isso acontece no nosso corpo natural, que somos organismo vivo, e se a igreja é um organismo vivo, se houver saúde, haverá crescimento. Está vendo como é simples? O problema é que muitas vezes nós não atentamos para a saúde. Aí é quando muito crente ofende crente. Muito crente quer falar desaforo para quem? Olha! Aí fala assim, olha! Se eu falasse tudo aquilo que eu quero, já pecou, porque o coração está cheio de tudo aquilo que quer. Meus irmãos, para pegar a onda que o Senhor tem para nós,
Ele quer gerar saúde espiritual no nosso meio. E quando ele gera saúde espiritual no nosso meio, aí o nome do Senhor é exaltado e glorificado em nossas vidas. Aí o crescimento vem, meus irmãos. Aí você não precisa ficar criando. Não. Se tem saúde espiritual, a porta está aberta para o crescimento. Aí o nome do Senhor é exaltado e é glorificado no nosso meio. Amém? Vamos encerrar por hoje. Semana que vem nós continuamos. Marca aí, vira aí, por favor. Marca aí, Ailton. Não, volta uma. Tem. Pronto. Semana que vem. Vira essa. Deixa eu só ver quantas. Acho que são mais duas, né? Então essa é a última? Pronto. Então semana que vem a gente faz o fechamento do primeiro capítulo desse livro. E aí, na outra quarta-feira, voltamos. Livro de Salmos, capítulo 19, não é isso? Salmo 19. Vamos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor, encerrando o culto desta noite em nome de Jesus. Diácono Justino vai estar orando ao Senhor e logo após estarei impetrando a bênção apostólica. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos, Jesus, por essa rica oportunidade, Senhor, de poder estar na tua casa nesta noite, para justamente ouvir o Senhor falar conosco. Obrigado por o Senhor ter falado aos nossos corações nesta noite, Pai. Que o Senhor possa, a cada dia, Senhor, estar continuamente falando conosco. E que nós, a cada dia, também esteja atento, Deus, para te ouvir, para sentir a tua presença na tua palavra, no nosso viver a cada dia mais. Que sejamos cada dia transformados para a glória do teu nome, Pai. Agora abençoa teus filhos, Pai, que está aqui nesta noite. Dá uma bênção especial para cada um, ó Deus, através da revelação da tua palavra, Senhor. Que eles possam, ó Deus, não só ter ouvido a tua palavra nesta noite, mas que eles possam praticar, viver a tua palavra, em constância, obediência da tua palavra. Essa é a nossa oração nesta noite, Pai. Eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, venham sobre todos nós, desde agora para todos sempre. Amém e amém. Vamos todos na paz do Senhor.